Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. A presidência, na forma do regimento, dá as atas das últimas reuniões por lidas. O expediente foi disponibilizado eletronicamente. Breves comunicações. Inscritos para falar, em primeiro lugar, o deputado Napoleão Bernardes. Tem a palavra por até 10 minutos. Caro presidente, deputado Júlio Garcia, orgulho ser presidido por Vossa Excelência, colegas de mesa, deputado Marcos da Rosa, querida deputada Ana, todos os colegas deputados que nos acompanham em plenário e a toda a comunidade que nos acompanha pela TVAL. Eu trago aqui um exemplo muito inspirador que vem de Blumenau, liderado pelo ex-colega, atual prefeito, o prefeito delegado Egídio Ferrari. Cada cidade, cada município tem as suas particularidades, tem as suas características, mas um problema tem sido crônico em todas as médias e grandes cidades, não só de Santa Catarina, mas do Brasil. Blumenau, infelizmente, não é diferente, tanto quanto as principais cidades médias e grandes do nosso estado. A questão dos moradores de rua que se alastram, infelizmente, pelos centros urbanos. Algo que gera temor na população, preocupação, algo que é, de fato, preocupante do ponto de vista humano, preocupante do ponto de vista social. No caso específico de Blumenau, lá o abrigo para os moradores de rua, toda e qualquer pessoa que tem essa situação de vida, de dificuldade, tem um local de amparo, onde pode tomar seu banho, onde pode fazer a barba, onde pode dormir e onde será o encaminhado para o seu lar de volta, para o seu município de volta ou para uma oportunidade de trabalho, para uma oportunidade de emprego. Não há por que ter a opção de ficar na rua, tendo em vista que há a oportunidade, há lá o abrigo. Inclusive, todas as noites, todas as madrugadas, há uma abordagem proativa que informa aqueles moradores de rua da existência do abrigo e lá naquele abrigo, o deputado Marcos da Rosa conhece bem, inclusive o secretário municipal de assistência social, Burgo Novo, tem feito um grande trabalho nesse sentido e lá há todas as oportunidades para dormir, para tomar banho, para se ter a sua higiene, para ter um encaminhamento, se for o caso, de volta para a cidade de origem ou, quem desejar permanecer em Blumenau, um encaminhamento para uma oportunidade de trabalho. Ou seja, há muitas opções e há muitas oportunidades. Só uma coisa que não pode é ficar na rua, porque rua não é lugar de morar gente. E o prefeito Egídio, na Operação Moradores de Rua, tem dado um exemplo significativo e importante, botando o dedo na ferida, indo ao encontro desses moradores e deixando as regras claras. Todo mundo aqui vai ser bem tratado, com respeito e com dignidade. E qual é o tratamento com respeito e dignidade? O encaminhamento via assistência social, para o abrigo, para a oportunidade de trabalho, de volta para o seu lar, para o seu município de origem, para aqueles que têm problema de dependência química, álcool, drogas, a oportunidade do tratamento, tendo em vista as comunidades terapêuticas, ou seja, há um mar de oportunidades e há muitas opções. Só tem uma regra que não pode ficar na rua. E o prefeito Egídio tem ido à rua, tem feito, de fato, um trabalho muito importante nesse sentido, tem feito a lição de casa e colocando lá uma força-tarefa para trabalhar. Então, é uma virada de página muito importante em Blumenau, nesse sentido e nesse aspecto, que fica aqui o nosso reconhecimento. O prefeito tem coordenado Polícia Militar, Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Manutenção, para fazer a limpeza daqueles espaços, recolher um entulho, tirar o que é lixo. Então, cada um no seu lugar. Quem quiser uma oportunidade, tem oportunidade. Agora, só tem uma regra, não pode ficar na rua de jeito nenhum e o prefeito tem liderado esses esforços. Como eu falei, cada município tem as suas particularidades, temos o exemplo do prefeito João Rodrigues, no oeste catarinense, temos aqui o exemplo do prefeito Egídio e tantos líderes e prefeitos por Santa Catarina realizando esse importante trabalho e fica aqui o nosso registro e fica aqui o nosso reconhecimento. Por outro lado, senhores deputados, trago também à tona um tema em que a Assembleia Legislativa foi protagonista e tem um papel muito importante. Mas ouço pela ordem o querido deputado Matheus Cadorim. Obrigado, deputado Napoleão. Esse é realmente um tema que está cada vez mais em voga aqui no nosso estado. De 2017 até 2023, nós tivemos um incremento de mais de 1.700 para mais de 8.800 moradores de rua registrados no CadÚnico. E se nós não temos os números atualizados ainda, agora de 24 e 25, e todas essas ações, elas são muito importantes, mas elas são pontuais, elas resolvem o problema daquele morador de rua e só daquele que tem interesse efetivamente de ser ajudado. Por quê? Porque a legislação federal
impede ações mais concretas, efetivas e eficientes a longo prazo. Por isso, até aproveitando o ensejo, comunico aqui que nós vamos colocar para votação um requerimento de audiência pública falando sobre a questão dos moradores de rua aqui no nosso estado, para que a gente possa juntar todos os órgãos responsáveis do estado, dos municípios e aqui a Assembleia Legislativa, para juntos criarmos um documento, primeiro, de quais leis que precisam ser atualizadas e modificadas no nosso âmbito. E segundo, um grande instrumento para ser entregue para a nossa bancada catarinense, para que haja a modificação das leis, seja a lei antimanicomial, seja a lei antidrogas, enfim, que impedem que haja ações coercitivas, compulsórias, para que a gente possa retirar as pessoas que não querem sair da rua, porque, como o senhor bem disse, na rua não dá para ficar, não pode ficar, tem que ser inviável morar na rua, e é isso que a gente vai fazer junto com todos os deputados que nos derem a honra da presença nessa audiência pública, a discussão sobre esse assunto. Parabéns por levantar esse tema. Obrigado pela contribuição, deputado Matheus Cadorim. Vamos juntar os esforços nessa causa. Estamos irmanados também nesse tema que é muito importante. Por outro lado, senhor presidente, caros deputados, queridas deputadas, o preço dos alimentos tem assustado em cada ida ao mercado. É uma coisa assustadora e isso pesa no bolso e tem, de fato, prejudicado aí a vida de todos os catarinenses. O susto no mercado é grande. É o 5º mês seguido que os alimentos têm alta. O café, por exemplo, teve um aumento de 50% ao longo dos últimos 12 meses. É assustador. E olha que coisa preocupante. 1 quilo de café está valendo mais do que um dia de trabalho de quem ganha o salário mínimo. Que coisa estarrecedora. Se dividir o salário mínimo pelos dias do mês em que se trabalha, a pessoa tem que trabalhar mais de um dia inteiro para levar 1 quilo de café para casa. É uma barbaridade, é assustador. Quem ganha o salário mínimo tem que trabalhar mais de um dia para levar 1 quilo de café para casa. A carne, por exemplo, só nos últimos 12 meses, o incremento do preço da carne só nos últimos 12 meses, mais de 21%. Se pegar só o recorte do último mês, a cenoura encareceu 36%, o tomate 20%. E o pior é que vem mais por aí. Vem mais por aí, deputado Mioto, porque a gasolina vai aumentar. E a gasolina aumentando, tudo vai encarecer. E isso é, de fato, muito preocupante. A gasolina chegou nesse mês, ao maior valor nominal dos últimos 2 anos. E se a gasolina está aumentando na bomba, está tirando dinheiro do bolso do trabalhador, é menos comida na mesa e o alimento vai ficar mais caro e vai prejudicar todo mundo. Vai prejudicar as famílias que vão ter menos comida na mesa e com certeza vai fazer a economia piorar. E antes de ouvir o deputado Minotto, só quero dizer aqui que o governo federal evidentemente tem que fazer a sua parte, mas reconhecer aqui e destacar, e sempre é importante relembrar, o papel que a Assembleia Legislativa teve no último ano, quando nós viabilizamos a aprovação da lei que garantiu que os alimentos da cesta básica em Santa Catarina não tivessem um reajuste de 41% no ICMS. Ao renovar o benefício fiscal da cesta básica, o voto de cada deputado aqui em plenário garantiu, deputado Sérgio Guimarães, que o arroz, que o feijão, que a carne, que o ovo, que o leite, que o macarrão, inclusive o café e o chimarrão, não tivessem um aumento de imposto da ordem de 41%. Foi uma cruzada, foi uma luta, foi uma jornada. Nós defendemos muito aqui na Assembleia Legislativa a renovação desses incentivos fiscais, foi aprovado e a realidade em Santa Catarina seria 41% pior em termos de imposto, se não fosse aquela aprovação da lei aqui. Portanto, fica aqui o reconhecimento, o destaque à Assembleia Legislativa, ao seu protagonismo, ao governo do Estado por essa iniciativa. E se nós aqui, como deputados estaduais, garantimos que não houvesse aumento de 41% no ICMS dos produtos da cesta básica, agora o governo federal também tem que fazer a sua parte, se coçar, cuidar da política econômica, porque nesse patamar de preços ninguém vai conseguir viver. Eu ouço com muito carinho e com muita atenção o deputado Jair Mioto. Deputado Napoleão, parabéns pelo seu pronunciamento. Esse cenário do nosso país hoje, quando a gente vê o presidente da República, na sua profunda sapiência de economia, falando que se está caro não é para comprar, então talvez as pessoas tenham que passar fome, ou sei lá o que vai fazer, mas me lembra muito o cenário de Dilma.
onde as estatais davam prejuízo, onde tudo estava subindo, mas a imprensa nem sequer noticiava isso, ninguém se manifestava, todo um aparelhamento, e quando realmente se chegou à conclusão da realidade da nossa economia, deu no que deu. Então, olha o que nós estamos vivendo: gasolina a 7, dólar a 5,80, R$6, estatais dando prejuízo, déficit. Então, é realmente preocupante a situação da economia do nosso país. Obrigado pela contribuição, deputado Mioto. Essa era a nossa manifestação. Um abraço a todos os deputados. Obrigado pela atenção. Próximo orador inscrito, o deputado Sérgio Guimarães, tem a palavra por até 10 minutos. Antes, porém, tem a palavra pela ordem, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, agradeço pela deferência, apenas para registrar a presença aqui nesta casa, que nos honra, vem a brilhantar esta sessão plenária, do presidente da Câmara de Vereadores de Canelinha, nosso querido amigo Leandro Mafra, com a Natasha, que estão hoje aqui prestigiando o plenário, e também a presença do vereador Leonardo Dornelles, de Balneário Gaivota, do União Brasil, deputado Sérgio Guimarães, nosso União Brasil, Leonardo Dornelles, vereador, aí também nos visitando nessa tarde. Muito obrigado, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem o deputado Tiago Zilli. Senhor presidente, só cumprimentar o deputado Mioto também e cumprimentar o Leonardo, está nos visitando aí, seja bem-vindo a essa casa. Parabéns. Feito o registro, tem a palavra pela ordem o deputado Sérgio Guimarães, por até 10 minutos. Obrigado, presidente. Muito boa tarde a Vossa Excelência, boa tarde aos meus colegas e a todos que nos assistem pela TVAL. Gente, a minha fala aqui é sobre o assunto que já domina o noticiário, que já domina o debate em Santa Catarina: as praças de pedágio. A autopista faz o que quer, a CCR faz o que quer, e o povo na fila por horas e horas e horas. Eu tenho provocado, no bom sentido, o PROCON estadual, no mínimo desde dezembro ou janeiro. Converso muito com a doutora Michele, ela me atende prontamente, diz que tem feito reuniões com essas concessionárias e etc, e etc. Mas, gente, reuniões que não levam a lugar nenhum não adianta de nada, porque essas empresas, essas concessionárias, elas não cumprem o contrato que está na NTT, que é o quê? CCR, 200 metros de fila, 10 minutos de espera, libera, cancela. A autopista Litoral Sul é 15 minutos e 300 metros, mas ninguém respeita absolutamente nada. A NTT existe? Existe aqui do lado, mas também não serve para nada. Dorme em berço esplêndido. Eu não sei qual é o acordo que existe, qual é a proteção que existe entre essas empresas e a NTT, porque o órgão incompetente para não fazer nada. Ontem eu provoquei de novo, no bom sentido, o vice-prefeito da cidade de Laguna, o Leandro, que prontamente organizou uma operação com fiscais do serviço público, com fiscais do PROCON, e nós fomos até a praça de pedágio em loco. Claro, nós fomos porque sabíamos que tinha fila. Chegamos lá, conversando com um funcionário que não tem nada, que não tem culpa. Ele disse: não, eu vou ter que falar com os meus superiores, presidente. Lá vai ele, fala com os superiores, e a resposta é: não vamos abrir as cancelas. Simplesmente isso. Desrespeitando o que está no papel, desrespeitando o que está no contrato entre concessionária e a NTT. É isso que eles fazem. Foram autuados pelo PROCON municipal, e sequer o funcionário pôde assinar o documento, orientado também por esses supervisores que se acham deuses, porque ninguém faz nada com esses caras. Agora à tarde nós estamos protocolando, notificando Ministério Público Federal, PROCON estadual e a NTT. Vamos ver se a gente acha alguém da NTT, porque o que está acontecendo nas praças de pedágio do nosso estado é uma piada, é uma barbaridade. O PROCON estadual tem obrigação e dever de agir com rigor, porque eles têm poder de polícia. E o que a gente está vendo é uma inércia gigantesca do PROCON estadual, com todo respeito à diretora. Mas precisa ir lá. Hoje nós vamos na praça de pedágio de Palhoça fiscalizar, fazer o nosso papel. Eu peço ajuda aos senhores, porque é o nosso turismo que está ali parado, são caminhões enfrentando horas e horas de fila, nesse calor, e ninguém faz absolutamente nada. Precisamos unir forças para que essas empresas não nos façam mais de palhaço como eles vêm fazendo. É uma piada
piada o que a CCR e a Autopista Litoral Sul faz em Santa Catarina. E os órgãos competentes assistem tudo, ó, de bracinho cruzado. É uma vergonha o que essas empresas estão fazendo. Obrigado, presidente. Próximo orador inscrito, deputado Sargento Lima. Próxima oradora inscrita, deputada Ana Campanholo, tem a palavra por até 10 minutos. Senhores deputados, boa tarde. Eu quero que os senhores se imaginem no apartamento dos senhores, madrugada dentro, e de repente começam a ouvir um choro de criança. E depois desse choro de criança, a vozinha de um menino pequenininho, dizendo para a mãe que ama e implorando por sua vida, pedindo para não ser assassinado pela própria mãe. Pois é, senhores deputados, isso de fato aconteceu. No prédio onde morava Maria Rosália Gonçalves Mendes. E esse caso, bárbaro, diabólico, tem um nível de brutalidade quase inédito no Brasil. Mais um menino, e nós vamos falar sobre mais um, porque são muitos passando por situações assim nesse país, mais um menino brutalmente assassinado por uma mulher, sua mãe ou madrasta. Essa mulher de 26 anos decapitou a criança de 6 anos, seu próprio filho, um menino de 6 anos, e quando a polícia entrou no local do crime, a mãe estava sentada com a faca na mão e a cabeça do menino no colo, do próprio filho decapitado. E o que isso que aconteceu lá em João Pessoa tem a ver com Santa Catarina, né? Porque tem gente que diz que a deputada Ana está sempre trazendo assunto nacional para dentro desse parlamento. O que isso tem a ver com Santa Catarina? É que acontece aqui em Santa Catarina também. No dia 13 de dezembro do ano passado, sexta-feira 13, a Polícia Civil de Brusque prendeu a bruxa de Brusque. Uma mulher, uma bruxa. Por que eu estou dizendo isso? Voltei para a Idade Média? Não, porque no século XXI ainda existem mulheres, homens, pessoas que praticam bruxaria. E o que aconteceu com essa mulher de Brusque? Essa bruxa de Brusque, ela foi presa por crimes hediondos que praticou sob o título de estar vivendo, ritualizando a sua crença alternativa. As feministas de esquerda, que são anticristãs, chamam essas coisas de crenças alternativas. Aliás, abrindo um parênteses, as feministas do Brasil e do mundo todo gostam de se chamar de bruxas, acham isso bonito. Pois bem, por que essa bruxa de Brusque foi presa? Ela encomendou o sacrifício, a morte e a tortura de uma criança que morreu com 40 facadas após ter sido estuprada. Mais um menino. Nós estamos sempre falando de meninos. Essa mulher agora, esta bruxa de Brusque, foi condenada a 37 anos e 6 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado e por estupro. Mas esse caso aqui de Brusque, de Santa Catarina, não é o único, e eu quero lembrar os senhores de 4 casos alarmantes aqui do Brasil. Coloca na tela, por favor, para mim. O caso do menino Juan. O menino Juan, de 9 anos, foi assassinado pelo par de lésbicas que o criavam. Elas pegaram uma faca de cozinha, cortaram o pênis do menino Juan com a faca, depois esquartejaram o menino, colocaram na churrasqueira, colocaram uma mochila, despedaçaram o menino, não sabiam onde largar o corpo da pobre criança. Por quê? Essas 2 mulheres odiavam homens. Não sei que doutrina ideológica elas seguiam, mas é uma certa doutrina aí que odeia homens. E a outra criança, que também vivia em cárcere privado, uma menina, quando recebeu o contato dos policiais, não queria ir na companhia de nenhuma pessoa do sexo masculino. 2 figuras, um par de lésbicas que fez isso daí. Próximo menino, por favor, o Henri Borel. Todo mundo lembra do Henri Borel. 4 anos e foi espancado até a morte pelo padrasto com o consentimento da própria mãe. Porque quando a gente ouve feminista falando de política, parece que mulher não comete crime, né? Próximo caso.
Menino Miguel, 7 anos de idade, foi submetido a tortura física e psicológica, depois assassinado pela própria mãe e madrasta novamente, porque, segundo elas, o menino atrapalhava o relacionamento lésbico das duas. Mais um caso, por favor, o Rafael Winks, todo mundo já conhece, assassinado pela própria mãe aos 11 anos. Foi dopado e depois asfixiado com uma corda de varal. O que todos esses casos têm em comum? Todos eles se referem a meninos, especificamente crianças do sexo masculino. Por que esse assunto é importante? Porque quando a gente fala sobre crimes praticados por mulheres contra homens ou meninos, as pessoas torcem o nariz, fingem que aquilo ali não existe. Eu fui pesquisar estudos acadêmicos sobre esse assunto, que dizem os trabalhos acadêmicos. É lógico que a universidade, cooptada por essa calhorda feminista, um bando de professoras histéricas feministas, não permitem que trabalhos sérios e científicos sejam produzidos para investigar violência doméstica contra crianças do sexo masculino ou contra homens adultos. Então, coloca na tela, por favor. Um dos estudos que nós encontramos aí, chamado Violência Sexual contra Meninos, mostra a defasagem de dados sobre violência sendo praticada com crianças do sexo masculino. Depois os senhores podem pesquisar com calma aí, se quiserem tirar dúvidas sobre o que diz esse artigo. Mas o ponto aqui é, por que eu estou tratando desse assunto aqui, senhores deputados? Por que eu estou trazendo esse assunto para a tribuna? Durante o meu mandato, que agora já vai para o 7º ano, eu falo constantemente sobre a depreciação da figura masculina. O movimento feminista trabalha para dizer que tudo que é masculino é mau. A estética masculina é má, as preferências masculinas são má, o comportamento masculino é mau, a virilidade é má, tudo que é masculino é mau e tudo que é feminino é bom. Os senhores não percebem isso porque também já foram contaminados com isso. E durante o meu mandato, por 7 anos, eu falo aqui sobre isso. A quantidade de leis apresentadas semanalmente, mensalmente, nesse país, nesse estado, sempre protegendo somente a mulher. E se eu sou mulher, por que não me beneficio disso? Porque isso gera uma crise civilizatória. Quando não existe isonomia entre os sexos, o casamento, a família e a sociedade sofrem uma crise civilizatória. Eu coloco aqui esses dados porque no nosso país a prevenção, a saúde, a mortalidade e a proteção dos homens adultos é uma questão secundária. Muito simples observar que existe a DPCAM, Delegacia de Proteção da Criança, do Adulto, do Idoso, da Mulher, ou seja, a delegacia protege absolutamente todo mundo, menos o homem adulto. E se os senhores não perceberam, senhores deputados, nós aqui dentro dessa casa, dentro dessa Assembleia Legislativa, os senhores são em 37 deputados homens. Nós temos aqui dentro 2 deputadas feministas, nem estão no plenário agora, 2. Essas 2 feministas aqui dentro sozinhas coordenam 4 departamentos: Bancada da Mulher, Secretaria da Mulher, Procuradoria da Mulher e Observatório da Violência contra a Mulher. Depois os senhores pesquisam quanto custa uma Secretaria da Mulher aqui dentro. Quanto custa? E elas têm 4, elas são em 2. Seria como se os senhores tivessem aqui 70 novos departamentos. O deputado Emerson, o deputado Lunelli, o deputado Tiago, cada um de nós deveria ter 2 órgãos para dirigir. Isso seria isonomia dentro do parlamento. E as 2 deputadas feministas aqui trabalham, cada uma delas, gerindo esses 2, no total, 4 departamentos. Eu quero falar sobre isso porque aqui na casa tramitam 2 projetos de lei de minha autoria para proteger meninos e homens, e os 2 estão atravancados, elas sentaram em cima dos projetos, os 2 estão atravancados. O primeiro deles trata-se do projeto de resolução que cria a Procuradoria do Homem, porque aqui nessa casa a nossa procuradora é mulher, doutora Carula, e nós temos uma procuradora especial da mulher, nós temos 2 procuradoras mulheres. Não existe Procuradoria do Homem, não existe Procuradoria da Família, não existe Procuradoria da Igualdade, não existe nada. Todo mundo aqui trabalha para o feminismo aqui dentro. O segundo ponto, senhores, é o nosso projeto de lei 206, que prevê ações de promoção e prevenção ao bullying, à violência, ao assassinato de meninos. Por algum motivo, esse projeto de lei está parado na mão de uma deputada feminista aqui dentro desde 2022, ano em que foi apresentado, começou a tramitar nessa casa. O projeto que prevê ações para proteger meninos como esses aqui, vítimas de bruxas como essa mulher aqui de Brusque, está parado na Comissão de Finanças. Um projeto que não tem grandes impactos orçamentários, há anos parado na Comissão de Finanças.
Obrigada. Eu quero pedir aos senhores deputados a sensibilidade de fazerem tramitar esses dois projetos. E às vezes eu penso que eu estou naquele seriado Black Mirror, sei lá, onde está tudo invertido. São 37 deputados homens e eu, uma deputada mulher, pedindo, pelo amor de Deus, para aprovar os únicos dois projetos que tramitam na história da Assembleia Legislativa para proteger meninos vítimas de bullying, de violência doméstica, de violência psicológica. Então, senhores deputados, por favor, defendam o seu próprio sexo. Obrigada. Próximo orador inscrito, o deputado Camilo Martins. Tem a palavra por até 10 minutos. Boa tarde a todos, quero cumprimentar o nosso presidente, a nossa deputada Ana Campanholo e cumprimento os demais deputados que estão aqui no plenário, as pessoas que nos acompanham pela TVA e todos que nos acompanham também aqui pelas galerias. Terça-feira passada estive junto à Secretaria de Estado, aqui do Governo do Estado, onde foi lançado um programa a respeito do transporte público de Santa Catarina. Programa muito inovador, vai ser iniciado esse programa junto pela Grande Florianópolis, onde através do Banco Mundial vai ser feita uma análise do Plamus, projeto esse do governador Raimundo Colombo, para que nós tivéssemos o melhoramento do transporte público e a integração do sistema aqui na Grande Florianópolis, para depois esse programa ser replicado por todo o estado de Santa Catarina. Um programa de extrema importância para o nosso estado. Eu tenho que aqui agradecer e parabenizar o governador do estado, Jorginho Melo, o nosso secretário Paulo Bornauzi, o secretário Beto Martins, que estão à frente desse projeto. Fizeram uma apresentação, presidente Júlio, onde vão ser feita uma reavaliação do programa Plamus, como falei anteriormente, mas o que me chamou a atenção e fiquei um pouco preocupado é as datas que esse programa, esse projeto, onde será feita uma licitação para que tenhamos um transporte público integrado, tanto o rodoviário como o aquaviário aqui da nossa região, se der tudo certo para 2027. Eu acho que tem que ser dado andamento sim esse projeto, mas o que me preocupa é o dia de hoje. As pessoas que andam no transporte público em todo o estado de Santa Catarina, mas o que eu mais conheço é a região da Grande Florianópolis, chega a ser assustador. Ele é caríssimo, ele é ruim, ele não tem hora de chegar o ônibus no ponto e muito menos na hora do destino. Porque há muito tempo, muito é falado, mas pouco é feito com uma solução imediata. E eu transmiti isso ao governador Jorginho, que essa preocupação tem que ser uma preocupação para uma solução imediata. E essa solução, presidente Júlio, eu acho que você pode ser a pessoa que pode liderar esse processo. Nós temos na Grande Florianópolis diversas empresas do transporte público e todas elas estão em recuperação judicial. E não há uma definição de curto prazo, só de médio e longo prazo. Existem 3 ações civis públicas tramitando na Grande Florianópolis, essas ingressadas pelo Ministério Público, onde foi feito um acordo, está junto à PGJ e eles estão a cada ano acompanhando e fazendo exigências que o governo dê andamento. No entanto, todos os projetos são muito morosos. E nós temos que ter uma solução imediata. E eu acho que o nosso presidente podia liderar, chamar todos os poderes de Santa Catarina, isso eu falo. Nós temos que chamar o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Contas, o procurador-geral do Ministério Público, juntamente com o governador e o presidente desta casa, porque nós temos que fazer uma solução imediata a curto prazo, um acordo junto a essas ações civis, para que as empresas que agora estão apresentem propostas de melhoria no sistema a curto prazo, até o governo do estado fazer um projeto, um processo licitatório e aí sim integrar o sistema, porque até 2034 nós não vamos ter uma solução definitiva, porque Florianópolis tem a concessão até 2034 e
o transporte público de Florianópolis impacta diretamente nos valores das tarifas da Grande Florianópolis quando adentrar, vai colaborar o sistema. Então, o que me traz nessa tarde, essa minha preocupação, eu acho que o governador Jorginho está sendo muito feliz de startar esse problema da nossa região, mas a curto prazo eu não vejo solução, a não ser uma reunião colegiada, um acordo junto às empresas com os poderes e nós tenhamos uma integração imediata do sistema, que as empresas assumam o compromisso de comprar 100 novos ônibus, que as empresas aumentem as linhas, que o governo do estado, juntamente com as prefeituras, ajudem no subsídio, porque tarifa R$12, nenhum cidadão vai pegar ônibus, vai fazer de tudo e vai financiar uma moto e vai andar de moto, vai comprar um carrinho, e nós vamos ter toda vez essa imobilidade que a gente, todos os dias, eu que venho da cidade de Palhoça, para adentrar a ilha de Santa Catarina, levar 1h30. Então, caso nós não tenhamos uma liderança, e eu acho que o presidente Júlio, pela sua experiência, pela sua capacidade de articulação, tem uma grande possibilidade, eu me coloco à disposição, para que nós possamos, num curto prazo, dar um alento a essas pessoas que dependem do transporte público da região da Grande Florianópolis. E esse programa que o governo está implantando, acredito eu, com a experiência que eu tenho de 8 anos de prefeito, desde 2013 que eu assumi, fala da solução do transporte da Grande Florianópolis, e nós estamos em 2025 e até agora nada se soluciona, nada se resolve. Mas tudo der certo esse programa, eu acredito que para 2029 e 2030 nós vamos ter um horizonte, caso haja uma política realmente de Estado. Então peço aqui o apoio do presidente, dos demais poderes, para que possamos ter um transporte público de qualidade, barato e eficiente. Próximo orador inscrito, o deputado Antídio Lunelli. Tem a palavra por até 10 minutos. Boa tarde, nobre presidente, deputado Júlio Garcia, colegas deputados e deputadas, meu cumprimento especial também a todos os catarinenses que acompanham o nosso trabalho pelos canais da LESC. É muito bom estar de volta e que tenhamos todos um excelente ano de trabalho por toda Santa Catarina. Hoje eu venho alertar sobre um problema que ameaça quem gera emprego e movimenta a economia, a insegurança jurídica causada pelo aumento desenfreado das ações trabalhistas. Pensávamos que esse problema tinha sido resolvido, mas foi só a esquerda retornar ao poder que essa visão míope e ultrapassada de assistencialismo barato volta a imperar. No ano passado, o Brasil ultrapassou a marca de 2 milhões de novos processos na Justiça do Trabalho, um crescimento de 14% em relação a 2023. Isto é um retrocesso, uma ameaça para quem trabalha sério e com ética. O motivo deste aumento de ações trabalhistas, decisões do Supremo Tribunal Federal que enfraqueceram a reforma trabalhista de 2017, incentivando a judicialização irresponsável. Hoje, entrar com uma ação trabalhista custa quase nada para o reclamante, mas pesa e muito para quem emprega. E o resultado, em 2024, as empresas brasileiras gastaram 49 bilhões em sentenças trabalhistas, um aumento de 18% em um único ano. Esse dinheiro poderia estar sendo investido na geração de empregos
e em benefício para os trabalhadores, que são 49 bilhões em um ano. Santa Catarina, estado referência no empreendedorismo, sente este impacto com ainda mais força. O ativismo judicial está afastando os investimentos e reduzindo contratações e travando o crescimento econômico. O princípio do negociado sobre o legislado, essencial para dar flexibilidade ao mercado de trabalho que está sendo sistematicamente enfraquecido. E aqui está um dado que demonstra a narrativa da necessidade deste boom de ações. Enquanto as demissões cresceram 9% em 2024, os processos trabalhistas aumentaram 14%. Ou seja, estamos diante de uma explosão de litígios, muitas vezes movidos por oportunismo e não por necessidade real. O Brasil precisa de um ambiente de negócios estável, onde quem investe e emprega tenha segurança. Não podemos aceitar que a justiça do trabalho volte a ser um entrave ao desenvolvimento econômico. As leis devem ser respeitadas e os trabalhadores precisam ter seus direitos garantidos. Isto é óbvio. Eu, como empresário, sei que não existe empresa de sucesso sem uma equipe comprometida. Sei que devemos incentivar cada vez mais os nossos colaboradores, para que eles possam crescer e assim ajudar a empresa a se desenvolver cada vez mais. A Lunelli, a nossa empresa do ramo têxtil, recebeu por diversas vezes o prêmio de melhores empresas para se trabalhar. Temos diversos programas de benefícios e desenvolvimento de talentos. É nesse modelo que eu acredito. Acredito no diálogo, no respeito aos contratos e regras claras para fortalecer o nosso mercado de trabalho. Não podemos permitir que esta instabilidade jurídica ameace as empresas, principalmente os pequenos e médios negócios. Vamos continuar cobrando medidas que garantam equilíbrio entre direitos trabalhistas e segurança para quem empreende. Antes de finalizar, temos acompanhado a alta dos preços nos supermercados, uma inflação que atinge, sobretudo, quem menos tem recursos. O povo, muitas vezes, tem que escolher se vai almoçar ou se vai jantar. E o presidente Lula afirma que se um produto está caro, é só não comprar. Ora, Lula, caro para o Brasil e para o povo brasileiro tem sido o governo do PT. Segundo dados da UFMI, a dívida pública federal é hoje de 86,8% do PIB, cerca de 8,9 trilhões de reais. E essa conta da gastança e ineficiência, mais uma vez, somos todos nós que teremos que pagar. Muito obrigado, senhoras e senhores. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Não há mais oradores inscritos, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Bloco PT-PSOL. Deputado Fabiano da Luz tem a palavra por até 7 minutos. Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, meus colegas deputados, deputada Ana que aqui está, todos que nos acompanham. Hoje está acontecendo nesta casa, não é de acreditar, mas é verdade, uma audiência pública contra a vacinação da Covid. E eu estava, de certa forma, apreensivo, porque no documento do convite para audiência pública estava a figura do governador do estado. Pensei, não é verdade que
com a vinda de tantos ministros, tantos grandes eventos que o governador não participou, viria num ato vergonhoso desse. Eu digo um ato vergonhoso porque Santa Catarina, por conta dessas campanhas malucas contra a vacinação, desperdiçou 4 milhões de reais em vacinas por crianças que não foram levadas pela sua família para vacinar, não só do Covid, não vacinaram para o teto, não vacinaram para o sarampo, não vacinaram para uma série de doenças que a vacina previne. E algumas dessas doenças que já estavam sendo erradicadas no nosso país, começaram a voltar, justamente por conta dessas loucuras que alguns fazem. E o problema, quando um é louco e os outros não dão bola, tudo bem, mas quando um outro quer se aparecer e faz a mesma loucura. E falando em loucura, quando o presidente americano começou com tarifaço e tarifa daqui, tarifa dali, começou a fazer uma cerca lá no México por conta da entrada ilegal de pessoas do mundo inteiro que via México adentro na fronteira e acabam como ilegais nos Estados Unidos. Ora, o louquinho do presidente argentino disse que vai fazer uma cerca para separar o Brasil da Argentina, aqui em Santa Catarina, em Bernardo de Irigode, na divisa com Dionísio Cerqueira, como se tivesse brasileiros atravessando a fronteira para ir morar na Argentina. Sabemos nós, que moramos lá perto da fronteira, que é muito comum as pessoas atravessarem, e realmente existe lá uma grande praça que une os estados de Santa Catarina e Paraná com Bernardo de Irigode na Argentina, que são cidades co-irmãs, convivem todos juntos, muito pacificamente, sem agressões, sem assassinatos, como diz a ministra argentina. E brasileiros entram para comprar vinho, até então iam comprar produtos de higiene, que era mais barato do que aqui no Brasil, e o gás de cozinha, que até o ano passado se pagava R$ 25,00 o botijão na Argentina. Pois agora, a Argentina, com uma taxa de inflação de 117,8% ao ano e uma taxa de juros de 29% ao ano, o preço dos alimentos na Argentina explodiu. E os castelhanos estão tendo dificuldade para comer. Sabe o que está acontecendo agora na fronteira? Os argentinos estão atravessando a fronteira para comprar no Brasil comida. O gás de cozinha, que o ano passado era R$ 25,00, passou de R$ 60,00 na Argentina agora. O combustível, que historicamente era metade do preço do Brasil, já ultrapassou o valor brasileiro em alguns postos. Então agora está acontecendo o fenômeno contrário. Os argentinos estão atravessando a fronteira para comprar comida nos supermercados. Inclusive, vários supermercados, Dionísio Cerqueira, Barracão, estão divulgando promoções em castelhano, pela quantidade de argentinos que estão nos supermercados comprando. E eu vi até o dono da van fazendo um vídeo dizendo que o poder de compra dos argentinos melhoraram porque eles vieram para Santa Catarina e compraram, raparam alguns dos supermercados. De fato, eu vi um vídeo de um castelhano num supermercado mostrando a cerveja Patagônia no Brasil a metade do preço que a cerveja está na Argentina. Então eles vieram para cá passar férias, mas aproveitaram que lá a comida está muito cara e aqui a comida está mais barata e raparam muitos dos supermercados. Então, a gente precisa passar a olhar os cenários reais, né? Primeiro, uma loucura que a gente está vendo aqui na Assembleia, com a audiência contra as vacinas, a loucura dos preços que está na Argentina e a doidice do presidente castelhano de querendo construir uma cerca com medo dos brasileiros na fronteira com Santa Catarina, achando que nós vamos atravessar para o outro lado. São barbaridades que a gente vê no mundo administrativo, no mundo político, que infelizmente constroem algumas alucinações nas cabeças das pessoas e deixam sem o povo entender verdadeiramente o que é que está acontecendo. Por outro lado, essa semana também, o nosso Partido dos Trabalhadores comemora 45 anos de sua fundação. É o partido que mais disputou eleições presidenciais, é o partido que depois da ditadura militar é o que mais esteve à frente
no governo federal e é o partido que constrói a sua história, a sua solidez e a sua força, justamente porque tem uma massa da população que entende o que é a luta de classes, o que nós ouvimos há pouco aqui, a luta para que a sociedade mais baixa tenha ascensão e não só os ricos dominem tudo e os pobres paguem a conta por tudo. Então, nós temos realmente que comemorar, porque poucos partidos conseguem chegar a tantas décadas assim de história, firmes, fortes, em pé de cabeça erguida e lutando sempre por um Brasil melhor. Obrigado, presidente. Próximo horário, Bloco Podemos e Republicanos e Novo. Não há oradores inscritos. Bloco seguinte, aliás, horário seguinte, Progressistas. Também não há oradores. PDT, não há oradores. PL, não há oradores. Tem a palavra no horário do PL, deputado Maurício Peixe. Por até 16 minutos, deputado. Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, deputada Ana Campoelo, deputado Camilo, deputado Tiago Zilli, que se encontra aqui. É com grande honra e compromisso que venho até esta tribuna para anunciar que propus às comissões de saúde e também da defesa dos direitos da pessoa com deficiência a realização do primeiro seminário estadual sobre fibromialgia. E o dia exatamente que se comemora defesa da fibromialgia é dia 12 de maio e vai ser aqui na Assembleia já com um requerimento feito à presidência e também às comissões no dia 12 de maio, aqui no auditório Antonieta de Barros. Esse seminário não é apenas mais um evento, mas uma ação concreta que reafirma o meu compromisso com a vida e o bem-estar dos fibromialgicos. E isso tudo que acontece em nosso estado. Também trata-se de uma luta que venho à frente com dedicação, responsabilidade e sensibilidade. Conhecendo as enormes dificuldades enfrentadas por milhares de catarinenses que convivem com esta condição. O seminário tem como objetivo principal de ampliar a conscientização sobre a fibromialgia, uma doença ainda muito invisível, especialmente para aqueles que não vivenciam a dor crônica e debilitante que acompanha os portadores dessa síndrome. Será um espaço de troca de conhecimento entre especialistas, profissionais de saúde, pesquisadores e pacientes, com o propósito de fortalecer as políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida dos fibromialgicos. Precisamos entender os avanços científicos, mas também os desafios persistentes no tratamento desta doença, além de discutir a necessidade urgente de maior suporte para esses pacientes que muitas vezes se sentem desamparados e negligenciados. A escolha do dia 12 de maio reconhecido mundialmente como o Dia de Conscientização sobre a Fibromialgia, não é por acaso. Essa data tem como objetivo alertar sobre a urgência dessa condição e a necessidade de mais ação e compreensão tanto da sociedade quanto das autoridades de saúde. Quero aqui saudar meu amigo vereador Vande, da nossa querida Balneário Barra do Sul, primeiro mandato, agora eleito, que tenha um sucesso muito grande lá na legislatura como vereador. Prazer em tê-lo aqui. Enquanto coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, defendo que a vida deve ser protegida em todas as suas formas. E isso inclui o direito dos fibromialgicos a uma assistência digna e especializada. Essa ação é parte de um movimento maior, que visa garantir aos portadores de doenças, como a fibromialgia, o suporte adequado, tanto na área médica, quanto no apoio psicossocial, para que possam viver com mais qualidade e menos sofrimento. Nosso compromisso é claro, a defesa da vida não se resume a palavras, mas se traduz em ações concretas e trazem soluções
para os desafios enfrentados para quem mais precisa. O seminário será, assim, um marco na luta por mais justiça social e dignidades para os fibromialgicos, que merecem o reconhecimento de suas necessidades e a implementação de políticas públicas eficazes. A minha missão é a de todos que se unam a nós nesse esforço. É não descansar até que todos os fibromialgicos tenham seus direitos assegurados, com tratamento adequado e apoio psicológico. Este é um trabalho contínuo e que exige o envolvimento de todos, para que possamos juntos melhorar a qualidade de vida de tantas pessoas que, com coragem, enfrentam essa batalha diária. Aproveito para pedir o apoio dos membros da Comissão de Saúde, da Comissão de Defesa da Pessoa, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também para aprovação do requerimento, bem como dos demais deputados e do presidente desta Casa, Júlio Garcia, que eu sei que já tem, porque entende muito bem do que é uma pessoa que sofre sem poder ter uma assistência adequada. Por isso eu quero agradecer a todos, a esta Casa, pela oportunidade desse debate. A fibromialgia é uma doença invisível. E como disse uma senhora para mim, obrigado, deputado, Assembleia Legislativa, porque através da lei que reconhece a pessoa com fibromialgia, pessoa com deficiência, nós nos tornamos visíveis. E é isso que nós queremos, que todos tenham o mesmo direito, o atendimento e a qualidade no atendimento e os seus direitos sejam, sim, atendidos. Muito obrigado, presidente. Próximo horário, Bloco Social Democrático, MDB, PSDB, não há oradores inscritos. Bloco União, PSD e PRD, também não há oradores inscritos. A presidência suspende a presente sessão, retornando às 16 horas com a ordem do dia.